Bom dia, Mildo. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Nova. Hoje é quinta-feira, dia de Dicas de Saúde, e hoje a gente vai falar, sim, um pouquinho sobre essas doenças psicossomáticas. Essas doenças são problemas físicos causados pelo sofrimento emocional. Então, elas representam a ligação direta entre a nossa saúde emocional e a nossa saúde física. Ou seja, Mildo, quando há um sofrimento psíquico, involuntário, psicológico, né? Ele pode, de alguma forma, acabar causando ou agravando uma doença física. Geralmente, esse sofrimento psíquico ele pode ser involuntário, inconsciente, vem acompanhado de alterações em algumas funções orgânicas corporais, traumas, pressões, violências psicológicas, esgotamento profissional, bullying, autocobranças têm um impacto sobre a nossa saúde psíquica e pode sim, então, causar essas doenças psicossomáticas. Vamos falar um pouquinho sobre os sintomas que elas podem causar, Fernanda. Então, olha só, os sintomas que as doenças psicossomáticas podem causar, os mais comuns: ansiedade, irritabilidade, dores crônicas, alteração no apetite, fadiga, fraqueza, distúrbios gastrointestinais como diarreia, náuseas, vômitos, constipação, problemas respiratórios como falta de ar, problemas cardíacos como taquicardia, distúrbios dermatológicos como coceiras, erupções cutâneas e também, Mildo, distúrbios do sono como insônia. Por exemplo, bem simples. Eu tenho um boleto para pagar e eu não sei se eu vou conseguir juntar esse dinheiro até sexta-feira da semana que vem. Então, até sexta-feira da semana que vem eu fico com insônia, eu fico ansiosa, me dá taquicardia, me dá diarreia. Então, são aqueles problemas que que o nosso corpo, na verdade, ele responde a preocupações. Então, é isso aí, mais ou menos, que a gente pode chamar de doenças psicossomáticas. Vamos falar um pouquinho sobre as doenças psicossomáticas mais comuns que tem. Certo, então vamos lá. A primeira são as doenças, a gastrite, tá? Você pode perceber que os fatores emocionais e psicológicos contribuem, então, para o desenvolvimento do agravamento da gastrite, que é uma inflamação do revestimento interno do estômago. É bem comum a pessoa sentir uma dorzinha no estômago quando tem alguma preocupação envolvida. Outra questão são as dores de cabeça constantes, tá? Elas costumam ser intensas, debilitantes, que são acompanhados por outros sintomas. Por exemplo, náusea, vômito, sensibilidade à luz. A pessoa não pode ficar nessa luz aqui. Quanto mais luz tiver, mais dor de cabeça sente, tá? E provavelmente tem alguns fatores emocionais que pioram essas crises de enxaqueca. Também vale lembrar que nem sempre a enxaqueca tem base numa doença psicossomática. Ela pode estar relacionada também a algum problema de estômago, algum problema alimentar. Então, é importante a gente procurar um médico também para saber realmente qual que é, né, o melhor diagnóstico. Síndrome do intestino irritável, tá? Que provoca dores abdominais, constipação, diarreia constante, dermatite atópica, então pode aparecer lá uma coceirinha em algum lugar do corpo, vermelhidão, descamação, erupções cutâneas, que podem piorar com os fatores emocionais, né? A disfunção erétil, conhecida também como impotência sexual, e essa condição ela provoca dificuldade para manter uma ereção e ter relações sexuais, né? Então, entre as causas estão os fatores psicológicos, que podem contribuir como surgimento do problema ou agravamento dos sintomas. E também, Mildo, as dores musculares e nas articulações, que podem surgir dores musculares e nas articulações sem causas aparentes, que em algumas situações podem ser confundidas com a tal da fibromialgia, né? Então, pode ser sim uma doença psicossomática. Fernando, vamos falar um pouquinho dos pensamentos. A gente deve cuidar dos pensamentos que temos no dia a dia? Então, isso é fundamental, tá, Mildo? Então, a gente deve cuidar muito dos nossos pensamentos, porque eles influenciam diretamente as nossas emoções, as nossas atitudes, as nossas ações. Pensamentos negativos ou autodestrutivos podem gerar estresse, ansiedade, baixa de autoestima, enquanto pensamentos positivos e construtivos promovem aquele bem-estar emocional, resiliência,
confiança. E os nossos pensamentos, eles moldam a maneira de como percebemos o mundo, como interagimos com ele. E ao cultivar uma mentalidade mais equilibrada e saudável, também a gente está mais aptos a enfrentar os desafios, tomar decisões mais conscientes, viver com mais satisfação e propósito. Às vezes as pessoas nos dizem assim, né? Ai, Fernanda, eu não consigo parar de pensar em tal situação. Certo? Então, olha só, existe um floral de Bach que eu gosto muito, é para aquelas situações quando a gente tem pensamentos repetitivos, tá? Que é o Wheat Chestnut. O que acontece, Mildo? Eu tenho um boleto para pagar, como a gente falou lá no início do programa. Eu não consigo parar de pensar, será que eu vou conseguir dinheiro para pagar esse boleto? Será que vai chegar o dia e vai estar tudo certo? Então, o que acontece? Quando você tem um pensamento repetitivo, muitas situações você precisa desfocar, você precisa olhar por outra janela. Então, o uso do floral, ele ajuda bastante nessa situação. Tem as situações também, por exemplo, dos traumas emocionais, né? Aquelas pessoas que, por exemplo, eu tenho dor de cabeça por conta de uma situação que aconteceu comigo há um tempo atrás que eu não consigo esquecer. Uma dica bem legal, arnica montana da homeopatia, 6 gotas, 3 vezes ao dia, um tempo de tratamento de 6 meses, ajuda. Não é que aquilo foi importante na tua vida, mas você não precisa carregar isso para a vida inteira. Você pode levar uma vida mais leve, com mais tranquilidade. Lá na Natureza, agora a gente tem também uma linha de florais, tá? Os florais de Minas, que ajudam principalmente em algumas situações especiais. Na questão da maturidade, na questão do estresse, da procrastinação, da prosperidade. E também, Mildo, tem uma homeopatia que eu gosto muito, que se chama Geosemium. Essa homeopatia é a homeopatia das preocupações. Então, por exemplo, nós mulheres, né, como a gente acaba tendo atividades em geral para cuidar, casa, filho, escola, trabalho, a gente sempre tem alguma preocupação. Então, a gente tem uma homeopatia que se chama homeopatia das preocupações. Para quê? Para a gente conseguir buscar um equilíbrio. Nem mais e nem menos. Aquilo que a gente tem que se preocupar para a gente não desencadear nenhum tipo de doença, nenhum tipo de sofrimento, nenhum tipo de trauma. Então, você pode tomar, na sua casa todo mundo pode tomar. Você pode preparar uma jarra, por exemplo, com 1 litro de água, 20 gotinhas dessa homeopatia para ser usado durante o dia. Principalmente naquele período que tem alguém fazendo vestibular, alguém fazendo prova de carteira de motorista, alguém preocupado com alguma situação importante, alguma doença importante que pode estar acontecendo na família toda. Então, todo mundo pode consumir, das crianças até os idosos. E quero deixar uma indicação, Mildo, de um livro, tá? De uma psicóloga que eu gosto muito, da Louise Hay, tá? O nome do livro é Você Pode Curar a Sua Vida. Então, quem tiver interesse de ler, né, alguma coisa para ficar melhor, para cuidar dos seus pensamentos, esse livro vale muito a pena. Ok. Fernanda, vamos dar uma reforçada os endereços, telefones, redes sociais da Natureza. Certo. Mildo, eu quero deixar também um convite especial. Hoje à noite é a noite da festa do Pink Power, tá? No Outubro Rosa, o grupo Semente de Girassol sempre faz essa festa, tá? É uma festa pra gente celebrar a vida. E eu digo sempre que empoderamento feminino é nós mulheres podermos nos ajudar e comemorar junto as nossas vitórias. E hoje a gente tá podendo estar presente nessa festa e comemorar com elas que passaram por um período difícil na sua vida, né? Hoje estão vivas, comemorando a vida. Eu acho que vale muito a pena. O Outubro Rosa é muito importante, né? Como as mulheres aderiram a isso, né? E eu acho que assim, né, Mildo, é aquela questão do nosso respeito, da nossa solidariedade, da nossa empatia. Eu digo sempre que hoje nós estamos com elas comemorando a vida, mas a gente não sabe, e ajudando, né, no caso. Pode ser que amanhã nós também estaremos numa situação dessas e também estaremos precisando de apoio, né, de solidariedade. Então, vamos fazer a nossa parte. Quem ainda não comprou o convite, pode entrar em contato com a Maria Olinda, tá? Ou então eu vou deixar o telefone lá da farmácia, 33443000. Liga lá, fala com as meninas que depois eu retorno. Ela ainda tem alguns convites para vender.
Quem gostou das nossas dicas, né? Quer conhecer a nossa linha de florais, homeopatias. Então, a gente está localizado na Saúde Center Clínica e aqui na Rua Júlio de Castilhos, com a Farmácia Manipulação. Entra lá no nosso canal do YouTube, Naturenza, para conhecer todos os nossos programas de dicas de saúde. Ou então, pode comprar na loja online, quem não é de Tapejar, ou quem quer receber no conforto da sua casa, www.naturenza.com.br. E quinta-feira que vem temos mais dicas de saúde.